Olá, olá, seja muito bem-vindo ou vinda a mais um vídeo desse canal, onde eu trago o tema super relevante quando surgem as questões de o que falar, quando falar, para atrair o público certo que venha fomentar a sua audiência. Esses são os famosos níveis de consciência. E uma pergunta que anda lado a lado com isso é aonde o seu público anda com a cabeça. Esse raciocínio, esse crivo, esse filtro, ele é indispensável na criação de qualquer peça, que venha a ser, seja a produção de conteúdo, seja um anúncio, seja um e-mail, seja uma página, sempre é necessário pensar nisso. Claro, volta e meia sempre vão aparecer pessoas, vamos dizer, desqualificadas, diferentes daquelas que você idealiza, busca para conversar, para adquirir o seu produto ou serviço. Mas esse pensamento, esse norte que eu vou trazer através desse vídeo, vai direcionar muito melhor o que você fala, quando você fala, para que você consiga encontrar realmente quem você busca, para estar chegando e atraindo esse tipo de pessoa. E vamos lá, dada a largada, sim, esse é o meu funil. Eu fiz um V ali. Sabe, um funilzão de cozinha? Um Vzinho? Talvez você já tenha visto essa imagem em relação ao marketing. Eu tenho a base, vamos dizer, lá, a largada, e eu tenho a ponta, aqui embaixo, onde eu faço o V. Lá em cima, na base, isso muda quando eu falo de lançamentos, de perpétuos, que é uma outra história. Mas, basicamente, quando eu tenho esse funil, ele está posicionado com a ponta aqui embaixo e com a base larga lá em cima. Quanto mais em cima, isso em relação a qualquer tema da vida, pode-se pensar, não precisa ser estritamente marketing, um produto, qualquer tema, é um nível de consciência em relação a alguma coisa. Quanto mais na base essa pessoa se encontra, esse público, mais inconsciente ele está do, do tema, do assunto que está sendo abordado. Quanto mais na ponta, mais ele entende, mais ele está preparado para receber alguma proposta. É como eu coloquei, compra na pontinha. E em cada nível a comunicação muda. Cada etapa dessa aqui é necessário falar uma coisa diferente para aquela pessoa. É a mesma coisa que eu for falar de matemática. Quando eu for falar com uma pessoa que não sabe nem a tabuada, que está aqui em cima, que não sabe nem que existe soma, subtração, divisão, eu vou ter que abordar a matemática de uma maneira. Quando essa pessoa já está lá na ponta, que ela já sabe de tudo, que é um doutor em matemática, lá um professor que eu tive na engenharia, por exemplo, já vou abordar de uma outra maneira completamente diferente. E isso são os níveis de consciência. E esses níveis de consciência, eles modelam diretamente a mensagem e a maneira como eu modelo tudo isso, pensando na conexão, na conversa com outras pessoas que vão ver aquela peça. Tá bom? Vamos nessa. Vai ficando mais claro ao longo do caminho. Quem começou com essa ideia, com essa história, faz bons e bons anos, foi o tal do, eu vou pecar nesse nome agora, mas o Eugene Schwartz. Acho que é por aí. Esse carinha, ele ficou muito conhecido e muito se fala dele através de um livro de copy, que é muito famoso quando as pessoas começam a estudar copy, que é o tal do Great Leads. Lá dentro tem um resumo bem a fundo em relação a cada tópico do que esse cara vem a abordar, trazer em relação a níveis de consciência. E ele divide basicamente assim. Quando eu tenho esse Vzinho, esse funil, pensa comigo. Quando eu estou lá em cima, na base, lá na ponta, lá onde está mais aberto, eu tenho a pessoa que ela é inconsciente total do tema. Ela não sabe nada. Às vezes, no máximo, só da identidade dela. Agora vamos começar a tangibilizar mais os pontos. Se eu estou falando de nutrição, por exemplo, a pessoa lá em cima, ela nunca nem ouviu falar de nutrição. Ela não sabe nem que é necessário cuidar da alimentação, que a alimentação vai refletir no corpo dela, no bem-estar, na saúde como um todo. Enfim, não sabe de nada, nada a respeito desse tema. Pega um tema e depois pensa nos níveis de consciência, tá bom? Quando eu começo a descer, e também uma coisa que é muitíssimo importante é pensar que tem um funil, certo? Imagina um Vzinho, aqui ó, tá, um V. Aqui embaixo é muito menor a área, se tu parar para pensar. Eu tenho um negocinho assim que ele vai abrindo, vai aumentando. Então, o público inconsciente,
Quanto mais inconsciente ele é daquele tema, mais gente tem. Quanto mais consciente ele é, menos gente tem. É a mesma ideia da matemática que eu trouxe no início do vídeo. Se eu for falar de matemática, operações matemáticas, provavelmente vou encontrar muito menos gente que não sabe disso. E se eu procurar um PhD, provavelmente, que está aqui na pontinha, provavelmente terão muito menos PhDs. Então, pensando em qualquer tipo de assunto, quanto mais consciente, mais a fundo a pessoa entende, domina aquele assunto, aquele nicho, aquele produto, menor é a quantidade dessas pessoas. E quanto mais superficial é o entendimento em relação a esse tema, mais gente eu vou atingir. Certo? E quando eu começo a descer nesse funil, eu tô aqui em cima, na base, falando do inconsciente total. Tô aqui, ó. E quando eu começo a descer nesse funil, eu começo a trazer a consciência para a pessoa. Aqui ela era inconsciente total, ela nem sabe da nutrição, nem sabe que tem que cuidar da alimentação. Eu desci aqui pro consciente do problema, opa, a pessoa já sabe que ela tem um problema de, enfim, ela tá com muita gordura no corpo, ela tem uma hiperglicemia, hipoglicemia, tem, enfim, agora me faltou os problemas da nutrição. Mas em relação à saúde, ela está com um problema de sobrepeso, vamos por assim. Beleza, eu tenho um problema, eu já sei disso, e eu já sei que isso está relacionado com a nutrição. Ela já é um pouco mais consciente, beleza? E agora eu começo a descer, eu começo a encontrar pessoas que elas já estão conscientes da solução. Não só elas já sabem do problema, que elas já têm, eu estou com sobrepeso, como elas também já sabem como tratar esse sobrepeso. Exercício físico, uma alimentação balanceada, regrada, enfim, cortar os docinhos da madrugada, cortar aquelas beliscadinhas ao longo do dia, tal, ela já está muito mais consciente. E relembrando, conforme eu vou descendo a consciência, aumentando ela, nesse funil, eu começo a diminuir o número de pessoas que estão ali, tá bom? E depois da consciente da solução, eu já tenho a pessoa que ela é consciente do produto. Tá? Agora eu não só sei como cuidar disso, como eu também já sou consciente do produto. Eu já sei nomes de academias, eu já sei um curso, de repente, que um nutricionista passa ali para eu conseguir emagrecer legal em 2, 3 meses. Eu já conheço algumas dicas de suplementos alimentares, enfim, entende? Eu já tenho consciência não só da solução, como produtos que me levam até essa solução. E depois disso, eu tenho consciente da oferta, que eu não só conheço os produtos, mas conheço quem vende. Eu sei que é a academia do seu Otávio, aqui da esquina. Eu sei que quem vende os suplementos ali é a Mariazinha, que mora na outra loja. Eu sei o preço que custa. Eu já procurei na concorrência, já fui na loja da Mariazinha, mas eu também já fui na loja do Maicon, ali que é do lado. E eu já vi que um cobra 30, outro cobra 40. Se eu comprar aqui, eu ganho uma coqueteleira, no outro eu ganho uma colherzinha para mexer no suplemento. Enfim, entendeu? Eu já sou consciente da oferta. Esse é o nível mais quente, vamos dizer. E conforme a pessoa ela caminha nisso daqui, quando eu estou fora, aqui na ponta desse funil, lá em cima na base, eu tenho o que as pessoas chamam de lead frio e aqui na ponta um lead quente. E isso muda completamente a minha comunicação. E lembrando, deixando também um ponto, o lead é uma pessoa que pode se tornar um potencial comprador, um potencial cliente. É uma pessoa, vamos dizer assim, um lead, que demonstrou algum interesse por aquele assunto. E quando eu começo a caminhar nisso, muda completamente a minha abordagem, a minha comunicação. Quando eu vou trazer um anúncio para a pessoa, quando eu vou levar ela para uma página, quando eu vou mandar um e-mail, muda completamente a comunicação. Porque não adianta eu chegar falando de equações diferenciais, de cálculo vetorial, para uma pessoa que mal sabe somar e subtrair. Entendeu? Só que também não adianta eu chegar para um cara que é PhD em matemática e achar que o cara é sonso e vir falar com ele como se ele não soubesse quanto que é 2 mais 2. O cara vai ficar com uma cara tipo assim, cara, entende? Então, tendo esses níveis de consciência, eu modelo totalmente a comunicação, seja em relação a conteúdo, seja em relação ao que for. Porque, por exemplo, se eu paro para pensar em conteúdo, se eu comunicar de uma maneira muito mais, vamos dizer, afiada em relação ao tema,
eu vou trazer muito menos gente. Só que eu vou trazer muito mais gente qualificada, muito mais próxima de buscar a solução que eu tenho. Porque ela já conhece o problema dela, ela já conhece a solução, ela já conhece o produto, provavelmente ela já buscou em relação à concorrência, ela já está muito mais aquecida, muito mais fácil de ofertar para essa pessoa. E essa é uma trajetória que se passa dentro do funil até conscientizar a pessoa que não sabe de nada, até chegar ao ponto de que ela já sabe de tudo e já está pronta para receber uma oferta. Entendeu? Então, por isso que muitas vezes eu trago bastante gente, eu tenho uma gama de pessoas que estão chegando no meu perfil, que estão chegando nas minhas páginas, só que eu não estou tendo venda. Porque muitas vezes eu estou trazendo pessoas que são inconscientes demais em relação àquilo, que não estão aquecidas o suficiente com entendimento e disposição para comprar, prontas para ofertar. Ou seja, não estão bem localizadas na ponta aqui desse funil. Beleza? Tá. Eu tenho o tal do Eugênio Schwartz, mas acaba ficando um pouco complexo, tá sempre se pensando em relação, tá, eu tenho o inconsciente, eu tenho o consciente do problema, eu tenho o consciente da solução, do produto, da oferta, tal, e cada pedacinho desse eu tenho nuances diferentes da comunicação. E para ficar um pouco mais fácil, uma maneira que eu gosto de olhar, depois com o passar dos anos, estudando, fazendo um curso, fazendo outro, eu preferi essa daqui, o Eugênio Schwartz, vamos dizer assim, versão 2.0, que é de um cara que eu admiro, que eu gosto muito, que é o Leandro Ladeira, que talvez seja conhecido por aí, até porque o cara bota anúncio até sei lá onde, por dentro do zóio. E uma vez que você entrou no conteúdo dele, no perfil dele, acabou-se, ele vai te perseguir com remarketing. E o Ladeira, ele divide esse raciocínio para estar se comunicando com as pessoas em relação a funis em 3 pontos, ao invés de dividir em 5. É muito mais objetivo, muito mais fácil de raciocinar em relação a isso. Que é o quê? Oportunidade, pensando novamente no funil. Oportunidade está lá em cima, está aqui na base. Aí eu começo a descer, chego pela metade, eu tenho consciência. E lá na pontinha eu tenho urgência. Ou seja, eu até escrevi um pouco aqui. Oportunidade é o quê? É onde eu concentro a maior parcela do público. Como eu disse antes, a base, o próprio desenho do funil já traz essa ideia. Ele já é muito maior aqui em cima, eu tenho muito mais gente. E lá a pessoa não sabe de nada, como eu falei do exemplo da nutrição. Eu vou chegar para a pessoa e eu falar, você sabia que o seu sobrepeso, tal, os problemas que você tem podem ser curados com uma alimentação, podem ser tratados com suplementação, com exercício físico, enfim, você sabia que não é normal você ter dores nas costas, você viver cansado, você não se sentir confortável, você olhando no espelho em relação ao seu peso e tal. Eu começo a trazer consciência para a pessoa em relação àquele tema. Ela não sabe de nada, beleza? E depois eu desci um pouquinho, eu tenho o tal do nível da consciência. E aí vê como já faz um misto com o Eugênio Schwartz. Porque nesse pedaço, o Eugênio ele estaria tratando em relação à consciência do quê? Da solução e consciência do produto. E o Ladeira, aqui ele coloca como nível de consciência, ele já conhece o problema. E às vezes conhece a solução. Então eu já junto os dois, buscando maneiras de solucionar. Essa pessoa ela já está muito mais aquecida, ela já sabe que ela já tem um pepino, ela já sabe muitas vezes a solução e às vezes ela está procurando as melhores soluções ou a primeira que seja. Mas ela já entende que já tem um problema e busca solucionar isso. E muitas vezes as buscas dessas pessoas elas já começam a ser sobre como fazer alguma coisa, como emagrecer, como perder peso, como tal coisa, como me sentir melhor com a minha aparência em frente ao espelho, sobrepeso, como lidar com isso, tal, como melhorar a minha alimentação. Eu já começo a ter essa busca pela solução do problema, entende? As chavezinhas já começam a se fechar. Então não adianta eu chegar para uma pessoa dessa e estar comunicando, você sabia que não sei o quê, porque ela já sabe. Eu vou acabar sendo redundante, vou acabar expelindo essa pessoa, impelindo, afastando ela de mim. E depois, logo embaixo, eu tenho um nível de urgência, onde essa pessoa ela já entende tudo. Lembrando que agora, aqui embaixo, eu já tenho, se fosse pelo gene, eu teria o nível de
consciência em relação ao produto e consciente da oferta. E aqui embaixo eu tenho o quê? As pessoas que já estão prontas para o produto e vão direto no curso, serviço tal, 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 tal de fulano, só esperando a oferta. E aqui eu já estou buscando especificamente. Eu já sei o meu problema, eu já sei da minha solução que eu tenho que fazer, eu já estou especificamente procurando. Academias 24 horas. Suplemento para tal coisa, tal coisa, tal coisa. Nutricionista para tal coisa, tal coisa. Consulta com tal coisa, tal coisa. Eu já estou procurando diretamente, porque eu já sei como resolver aquilo. E aqui é onde a pessoa ela já está pronta para comprar alguma coisa. Então, se eu abro algum negócio, por exemplo, se eu tenho um perpétuo, dando uma leve explanada, quando eu penso em modelo de vendas, tudo se resume a 2 pontos. Ou é um perpétuo ou é um lançamento. Um perpétuo é uma coisa que está sempre vendendo. Tu vai pensar numa padaria, a padaria está vendendo, entre aspas, 24 horas. Tu quer ali comprar um pão? Está disponível. Tu quer assinar Netflix? Está disponível. Ele não está fechado de vez em quando. Para pensar no lançamento, trazendo para fora do digital, eu penso num show. Onde eu faço um lançamento, ele é um modelo onde eu antecipo algum evento que vai acontecer e eu abro num curto prazo as possibilidades das pessoas entrarem, participarem daquele evento, comprarem aquele produto e depois acabou. Sabe-se lá quando que vai ter de novo. E para pensar isso daí num show, por exemplo. Vai ter o show do Paul McCartney, sei lá. Eu antecipo, começo a falar 2, 3 meses antes, eu começo a fazer uma retenção, começo a juntar muita gente interessada que compram os ingressos, que ficam oriçadas realmente para comprar aquele negócio. E aí elas compram, ficam esperando, chega no dia do show, pum, dá um pico de vendas, as pessoas vão lá assistir o show e barará do Paul McCartney, aí depois acabou. Tchau, obrigado. Quem foi, quem não foi, fica para próxima, se vai ter próximo e sabe-se lá quando. Entendeu? Tem basicamente esses 2 pontos. E quando eu estou abrindo um negócio, por exemplo, se eu abro uma padaria, se eu estou com um pensamento de perpétuo, o que eu quero fazer? A primeira coisa, primordial quando eu abro um negócio, não é ficar conversando, ficar atraindo gente para que talvez ficar fazendo uma exposição lá, que daqui a 3, 4 meses eu vou vender o meu pão, que não sei o que, compre. Não, porque senão o negócio vai fechar. Eu vou queimar todo o meu caixa, eu vou ter dor de cabeça, as contas vão chegando e daqui a pouco eu quebro. Então eu já tenho que vender para ontem. Eu tenho que falar com pessoas que estão interessadas de verdade em comprar pão, em comprar cuca, em comprar margarina, em comprar. Entende? O que eu vendo na padaria. Então, não adianta eu estar falando com essa pessoa aqui. Você sabia que o pão é uma boa fonte de alimento para não sei o que? Não adianta eu estar conscientizando essa pessoa. Porque eu vou trazer a consciência para ela com o passar do tempo, sabe-se lá quando, depois de muito contato, ela vai ter tomado a consciência de que, beleza, eu preciso de pão, pão é bom, e onde que eu encontro pão bom? Ah, eu encontro na padaria do Arthur. Legal, aí eu vou na padaria? Não, eu começo a já conversar direto com essas pessoas que estão prontas para receber uma oferta, porque eu preciso vender para manter o meu negócio aberto. Entendeu? Então é esse o raciocínio em relação a níveis de consciência. Quando comunicar, para quem comunicar, qual é o melhor momento propício. Ah, eu preciso vender, mas eu também quero crescer minha base de pessoas. Por exemplo, pensando numa rede social. Eu vou comunicar mais com essas pessoas aqui, que elas já estão prontas para receber oferta, eu vou vender e eu vou aumentar minha base como? Se eu for pensar em aumentar a base falando com pessoas só conscientes da oferta, eu vou estar falando com pouca gente, porque lembra, o funilzinho ele fecha e aqui embaixo eu tenho muito menos quantidade de gente. A maior parte ela é inconsciente ou ela se encontra mais no meio do funil para cima. Então eu tenho que falar de temas mais superficiais. Eu tenho que abrir isso daí de uma maneira mais superficial, digamos, falando com uma pessoa que de fato é inconsciente ou muito pouco consciente daquilo que eu estou trazendo. Aí eu começo a tangibilizar muito mais gente, entendeu? E aí eu aumento o meu público, porque eu começo a trazer muito mais gente, só que eu estou trazendo muito mais gente, só que eles são inconscientes. Aí eu começo a misturar vários tipos de conteúdo para ir trazendo a consciência dessa pessoa, para que ela vá caminhando em relação a, vamos dizer, esse funil, essa esteira de conteúdos até estar pronta, dominando o assunto para receber uma oferta. Entendeu? É esse o raciocínio. É para isso que se usa os níveis de consciência. Entendeu? E aqui embaixo eu trouxe um exemplo. Um exemplo prático. Por exemplo, eu tenho um curso, eu tenho um serviço para tratar ansiedade. E aí, pensando aqui em cima, eu tenho oportunidade. Maior parte das pessoas, base grande. Aí eu falo,
eu vou fazer um anúncio, eu vou fazer um conteúdo que eu vou distribuir com tráfego pago, enfim. Aí eu vou fazer o quê nesse conteúdo para atrair esse tipo de gente? Não é normal conferir o celular a cada 10 minutos. Entende? É um ponto da ansiedade. Só que a pessoa não sabe que ela tem ansiedade. Ela não sabe de nada ainda, praticamente. Então eu começo a tangibilizar algumas coisas que ela já tem contato, que são reflexos da ansiedade. Entende? Não é normal conferir o celular a cada 10 minutos. Roer as unhas não deveria fazer parte da sua rotina. Eu começo a tangibilizar esses pontos e a pessoa começa, interessante, eu tenho isso, mas por que será que eu tenho isso? Por que não sei o que? Aí ela vai chegar até ti, vai ter outros conteúdos, ela vai caminhando, barará. Tal, consciência. Aí eu já trato de uma pessoa que ela já tem mais consciência, ela já deixou de ser inconsciente e ela já deixou de ser consciente do problema. Ela já está sendo consciente da solução, já está começando a caminhar ali por meio. E aí essa pessoa já está buscando maneiras de solucionar esse problema. Ela já deixou de ser inconsciente e consciente do problema. Entendeu? E aí eu começo a pensar, como dormir feito uma pluma? Essa pessoa já está querendo tratar, de certo modo, aquele problema dela. Como conseguir facilmente deixar o celular de lado? Entendeu? A questão do tema, a questão da abordagem. Se eu vou trazer um tipo de pessoa dessa daí para um evento, para uma página, não adianta eu estar misturando níveis de consciências diferentes. Eu vou falar de uma coisa no anúncio, eu vou falar de uma coisa na página, vai dar choque. Eu vou trazer um tipo de pessoa que ela vai precisar de cara com um tipo de conteúdo na página, um outro tipo de conteúdo no evento, um outro tipo, entende? Então tudo tem que se conversar. Toda essa ideia da consciência em relação a quem eu estou falando. E a urgência, lá embaixo. Eu já tenho um serviço, eu já tenho um produto. O que eu vou falar para essa pessoa? Que já sabe, que já é consciente do produto, que ela já é consciente da oferta. Ela só está buscando a melhor oferta, está buscando no mercado. Eu já sei que detergente que limpa a louça, agora eu tenho que achar um melhor mercado dentro das minhas condições, que vai ter o melhor preço, que vai ter o melhor produto, barará, com base no que eu já procurei. Então vamos posicionar como? Basicamente, grosseiramente. Isso, esses tópicos são simples, essas frases, não tem nada de bem elaborado, pensando na embalagem, vamos dizer assim, de como falar isso no anúncio, coisa, é para trazer mais a ideia em si. Meu trabalho é diminuir a sua ansiedade. Beleza, a pessoa do outro lado está procurando alguém que vai fazer com que ela diminua a ansiedade, vai ajudar ela nesse caminho, nesse percurso. De repente a pessoa está procurando um curso para nunca mais roer as unhas, para ontem. A pessoa já está procurando isso. Antes ela já estava como deixar o celular de lado, como dormir, tal, como não ter ansiedade, como deixar de roer as unhas. E aí eu já direciono para ela, tu quer um curso para parar de roer as unhas? Tá aqui, ó, eu tenho esse curso. Você quer alguém para te ajudar nesse caminho da ansiedade? Eu te ajudo, tá aqui, ó, tal. Entendeu? É esse o raciocínio em relação a níveis de consciência. Nesse vídeo, se parar para pensar, por exemplo, se eu esse vídeo em si, eu estou explicando níveis de consciência. Então, basicamente, ele vai servir mais para uma pessoa, talvez seja o seu caso, que esteja assistindo aqui até agora, que não entende de níveis de consciência. Que em relação ao tema níveis de consciência, está mais posicionado aqui em cima, entende? Vou ter que deixar certinho aqui a mão, que é engraçado. Mas que já está mais posicionado para cima, que não está tão aqui. Porque se você tivesse aqui, eu já não ia estar tratando desses níveis de consciência com tantos detalhes. Entende? Eu já estaria falando diretamente de uma página, já estaria tratando diretamente de um anúncio e abordando isso como se você já soubesse, como se você já dominasse. Então, até na produção de conteúdo, em tudo, eu penso em relação a níveis de consciência. Esse tema sendo abordado de tal maneira, eu vou atingir mais gente, porque eu estou falando mais amplo, eu estou trazendo como se a pessoa não soubesse de nada, vai atingir mais gente. Aí eu vou pensar numa legenda, eu vou pensar no título X, numa capa por vídeo Y. Ah, beleza, eu vou trazer gente que já saiba melhor, eu já vou falar especificamente do lançamento de um perpétuo, como pensar, raciocinar o nível de consciência em relação a uma peça específica. Eu já vou trabalhar uma peça específica e vou explicando como eu estou pensando em trazer tal mensagem com base no nível de consciência que eu já pressuponho que a pessoa já saiba. É a mesma coisa que eu chegar a falar com o professor de matemática, que já sabe somar, já sabe dividir, subtrair, já sabe equações diferenciais, já sabe derivadas, já sabe tudo. É outra conversa, entendeu? E em qual mirar? Eu coloquei aqui embaixo, mas eu já acabei antecipando esse ponto ao longo do vídeo. Foi basicamente isso.
Você quer conversar com quem está mais quente, mais aquecido, mais tendencioso a adquirir o seu produto, o seu serviço, enfim. Eu miro aqui embaixo, eu miro na urgência, eu miro nas pessoas que já conhecem de tudo, que já passaram por todo esse crivo do funil e que já estão buscando de fato a solução. Já estão pesquisando no mercado a melhor oferta, a melhor pessoa para solucionar aquilo. Ah, eu já tenho esse tipo de pessoa, agora eu quero conversar com outras pessoas, por mais que não comprem para ontem, não comprem daqui a 2 dias, mas que comprem aos poucos, que eu vou conversando com elas, tá, vou trazendo a consciência melhor, mas eu quero atingir mais gente, para abrir mais minha base, ter mais seguidores, ter mais gente na minha lista de e-mail, assistindo meus vídeos, enfim. Aí eu começo a tratar com o tema de uma maneira um pouco mais ampla, eu já abro essa consciência. Entendeu? E aqui eu deixei uma dica final muito interessante que eu li num livro bem legal, por sinal, eu consegui absorver muitas coisas interessantes dele, que é o tal do Armas da Persuasão, que ele traz diversos tópicos em relação à neurologia, em relação à nossa mente, basicamente, como que ela responde a diversos estímulos externos. Ele traz muitos dos temas que eu não gosto de pensar em relação à comunicação em si, que se usa muito, se embala nisso, os tais dos gatilhos mentais e tal, mas ele traz vários pontos interessantes, porque de fato esses gatilhos, a maneira como nós revidamos a determinados estímulos, eles existem. Se nós paramos para pensar, nós somos um emaranhado, um bolsão de emoções, com mais uma penca de sinapses e hormônios e ligações químicas e elementos e tal. Então, é meio que não querer acreditar nisso. Mas na comunicação em si, eu não empreendo isso de maneira alguma. Até porque eu bato em diversos vídeos que comunicação, copywriting, não é sobre ficar empilhando gatilhos. Não, não é sobre isso. Entender sobre o comportamento, beleza. Beleza. Mas ficar empilhando gatilhos, eu travo totalmente a comunicação. Eu viro um robozinho conversando com a pessoa que está ali do outro lado. Então isso não fecha na vida, dificilmente fecha, até funciona nas vendas, mas eu acredito que de uma maneira muito menos promissora do que poderia, se tivesse uma comunicação mais humanizada, mais fluida. E isso é só para pensar em livros, em filmes, em séries. Ninguém fica pensando em gatilhos, gatilhos, gatilhos. É a comunicação fluida. Quando chega para conversar com teu amigo, tal, não fica empilhando gatilho, sabe? Enfim, vamos lá. Pois se adendo, né? Mas a dica final, e muito interessante a se pensar, e eu já fiz testes em equipes e coisas, em e-mails, em anúncios, que é o seguinte: quanto menos a pessoa conhece do assunto, melhor é expor as conquistas. Melhor vale falar do meu caminho, da minha trajetória. Se eu estou numa palestra e as pessoas não conhecem do assunto, ou não me conhecem tanto, de repente, é melhor eu chegar falando das coisas que eu já conquistei. Eu já trabalhei com fulano, ciclano, eu já conquistei isso, eu já consegui tais e tais e tais resultados. Isso é muito mais interessante. Isso brilha muito mais os olhos e traz muito mais atenção do público quando ele não conhece tanto do assunto. Pensando no nível de consciência. Porque se eu estou falando com uma pessoa que ela não conhece tanto do tema, se eu começar a mergulhar muito no tema para mostrar meu conhecimento, ela vai fugir por causa que ela está... o que está acontecendo? Pensar na matemática. Se eu busco a pessoa que ela não sabe nada de matemática, eu começar a falar de equações diferenciais, derivada e integral, ela vai ficar boiando, ela vai ficar babá. Mas se eu falo, de repente, cara, mas eu tenho um PhD em matemática, eu tenho isso, tenho aquilo, por mais que ela não conheça do tema, eu falo da minha trajetória, das minhas conquistas, eu começo a puxar a atenção dessa pessoa. E depois, de repente, eu trago comunicação de uma maneira um pouco mais abrangente, começo a funilar. Entende? Claro que a pessoa em 15 minutos não vai sair entendendo de equações diferenciais, mas pegou a ideia? E depois disso, o segundo ponto é que quanto mais ela conhece, menos interessa essa questão das conquistas, menos interessa, menos importa. O que realmente é relevante é mostrar o domínio do assunto. E isso é fato total. Por exemplo, eu pensando em relação à música.
Aí já tenho mais de uma década como músico profissional. Quando eu falo com alguém sobre música, que eu conheço, que eu não conheço, enfim, eu cheguei, me mudei para um outro lado do planeta e cheguei num cara que é músico, legal. Para mim, se eu vier conversar com um cara, eu que já toco faz mais de uma década, se eu chegar pro cara e conversar com ele, e ele começar, cara, porque eu toquei com fulano, toquei com ciclano, bababá, bibibi, cara, vai ser chato, chato pra caramba. Eu, depois de ter experimentado diversas situações com música, eu basicamente vou ficar assim por dentro. Isso provavelmente vai respingar que eu vou acabar falando pra ele, que é basicamente, cara, para de falar e toca. Me mostra que tu sabe, para de ficar falando. É a mesma coisa que aquele cara que vai jogar bola e fica, porque eu já joguei com fulano, por causa que eu já joguei pra ciclano, por causa que tal, tal. Cara, não fala, mostra. E essa é a questão do domínio. Quando eu tô falando com alguma pessoa muito mais consciente, pensando no funil de consciência, a pessoa aqui, ela já passou por tudo, ela já entende do assunto. Ela já sabe que ela tem um problema, ela já sabe da solução, ela já sabe do produto, ela já procurou na concorrência. Ela quer o quê? Que tu mostre que tu é apto para resolver o problema que ela tem. E quando que a gente e como a gente mostra que a gente é apto para resolver alguma coisa? Quando a gente mostra que a gente entende, que a gente é capaz de resolver, que a gente domina aquilo que a gente se propõe a fazer. Então não interessa pegar uma pessoa que já sabe de tudo e eu ficar enchendo a abobrinha, ficar falando, por causa que eu já conquistei tal coisa, tal coisa. Cara, me mostra que tu toca. Me mostra que tu sabe jogar bola. Não fica cantando aí, falando, blá, blá, blá. Não, me mostra, me mostra. E isso, como eu disse, já testei em páginas, em anúncios, em e-mails, enfim. É bem assim. E fora do digital, como dei o exemplo da música, de jogar bola, é assim que funciona. Se eu chegar na faculdade para falar com um professor, não, que é PhD, não adianta ficar falando, professor, saber que eu participei das Olimpíadas de Matemática, de não sei o que. Cara, tá aqui o giz, eu vou sentar aqui na primeira cadeira, tu me explica como é que faz essa equação, beleza? Depois a gente conversa. É assim que funciona. Beleza? Espero eu, esse vídeo ficou bem longo, bem extenso. Aí estamos batendo aí quase 33 minutos. Mas eu acredito que eu tenha esclarecido bastante coisa em relação a níveis de consciência. E como eu disse, isso já dá uma boa de uma guinada em relação ao que falar, quando falar, como mais ou menos falar, se ter essa ideia, para atrair as pessoas certas que eu realmente desejo conversar. Beleza? E se gostou desse vídeo, se gostou desse conteúdo, comenta aqui embaixo alguma coisa para que eu saiba quais outros tipos de conteúdo te interessam, o que eu posso estar trazendo com o passar do tempo. E também deixa aquela curtida e, se possível, se inscreva no canal para ficar por dentro aí cada vez mais de melhores e mais conteúdos. Tá bom? Falei tanto, entreguei tanto que nem lembrei de fazer isso no início, na metade do vídeo. Tá bom? Valeu, até mais, até os próximos capítulos. Tchau!